Você sabe exatamente o que fazer se um cachorro te perseguir enquanto você pedala? Essa é uma situação que pode acontecer com qualquer ciclista. E uma coisa eu posso te garantir, se você ainda não passou por isso, em algum momento você vai passar. Afinal de contas, uma das missões desses bichinhos amáveis, cachorrinhos, é perseguir o ciclista. E você vai entender tudo isso nesse vídeo, no qual eu vou te trazer aqui dicas importantes para que você pedale com mais segurança em uma situação como essa. Então bora conferir tudo isso no vídeo de hoje. Olá, Moisés Nairon aqui, seja muito bem-vindo ao canal Minha Bike Lifestyle. Antes de mais nada, vale lembrar que esse vídeo aqui, de maneira nenhuma, ele vem aqui para que você agrida um cachorro ou qualquer tipo de animal durante o percurso. Até porque eu particularmente tenho meu cãozinho aqui, gosto demais dele, então eu tenho amor sim pelos bichinhos e eu sei que muitos de nós também temos. Então a ideia é que você se proteja, mas que ao mesmo tempo, sem agredir, sem comprometer também a integridade física do animal. Eu sei bem que existem casos extremos que muitas das vezes você precisa fazer coisas fora do padrão, mas tenho certeza que na grande maioria das vezes dá para lidar de uma forma bastante segura para os dois lados, para que você pedale melhor, para que você pedale com segurança e não aconteça nada com aquele animalzinho que na grande maioria das vezes não faz nem ideia do que está fazendo, só está seguindo o seu instinto, que, como eu disse, um deles é o seu papel de correr atrás de um ciclista. Então, sem mais delongas, bora aqui para as nossas dicas. Eu tenho 4 para te passar, vamos à primeira delas. E a primeira dica é crucial: manter a calma. Eu entendo que falar muitas vezes é mais fácil do que simplesmente fazer. Até porque em algumas situações, principalmente para quem está começando a pedalar, já é algo que pode sair um pouco fora da sua rotina. Mas esse é o ponto-chave aqui. E se você conseguir passar por esse primeiro passo, talvez você nem precise dos demais que eu vou te falar aqui. Manter a calma nesse tipo de situação é essencial. É muito importante que você não entre em pânico. Existem alguns estudos, inclusive, que mostram que o cachorro ele pode perceber, por exemplo, que você está com medo. E se isso acontecer, em alguns casos, isso pode deixar ele um pouco mais agressivo. Ou seja, o seu próprio medo, o seu nervosismo pode deixar o animal mais agressivo e a situação pode piorar. Por isso é importante você tentar ficar o mais calmo possível. Tranquiliza, respira fundo e mantenha a pedalada, mantenha o seu ritmo. Não há necessidade de descer da bicicleta, pelo menos não ainda, calma que eu já vou te explicar mais pra frente. Mantenha o ritmo de forma tranquila, sem movimentos muito bruscos, porque isso pode fazer com que às vezes tenha uma reação até mais inesperada do cachorro e isso pode te trazer um problema muito maior. Então, primeira dica é essa: mantenha a calma, fica tranquilo, ou pelo menos tenta fazer isso. Dica número 2. Use a sua voz e gestos para afirmar a sua dominância. Essa é uma situação que você precisa treinar um pouco. Se você é uma pessoa mais tímida, já vai perdendo a timidez, principalmente nos casos em que você está pedalando sozinho. É necessário que você mostre para o cachorro que você tem o controle da situação. Inclusive, se você pesquisar sobre esse assunto, como fazer com que o cachorro te respeite, por exemplo, você vai encontrar dicas aqui mesmo no YouTube de profissionais da área que vão te informar isso. Você precisa demonstrar para ele que você tem um controle da situação. Por exemplo, gestos com a sua mão, levantando a mão num sinal de pare, por exemplo, e afirmando isso, falando com a sua voz alta, como por exemplo, pare, ou então volte, fique. Coisas desse tipo podem sim fazer toda a diferença. Eu presenciei um amigo meu fazendo isso em alguns momentos durante um pedal que nós fizemos e funcionou demais. E eu perguntei para ele como que ele fez isso, meu amigo Ricardo Rodolfo, e ele me disse que também aprendeu essa técnica. Ele sempre faz isso, na grande maioria das vezes vai funcionar, porque isso no mínimo vai atrasar um pouco os movimentos do cachorro, e assim você ganha tempo, ou para você acelerar um pouco mais, ou para pelo menos você pensar um pouco mais na situação. E em alguns casos o cachorro inclusive ele já para, ele nem corre mais atrás de você. Isso já vai te ajudar bastante. Obviamente que podem existir casos mais extremos que não vai resolver você tentar dar ordens para o cachorro, se tratar, por exemplo, de um cachorro um pouco mais agressivo, coisa assim. Na verdade, todas as dicas que eu estou te dando aqui, sempre existem aquelas exceções, casos bem mais extremos. Um cachorro muito agressivo, por exemplo, ele não vai atacar somente o ciclista se ele não estiver devidamente no seu local, no seu habitat. Ele pode atacar qualquer pessoa, isso é complicado. Mas no caso do ciclista, considere que, por exemplo, isso já faz parte da rotina de um cachorro.
como a gente costuma brincar. O cachorro está somente cumprindo o seu papel. Na grande maioria das vezes, ele nem está indo ali para realmente te atacar. Os cachorros eles têm um instinto e esse tipo de situação muitas vezes apenas desperta curiosidade nele. E ao chegar até ali, ele perceber e ver que não é nada que interessa tanto ele, ou principalmente se ele não é bem-vindo com o seu gesto ou com a sua voz naquele momento, isso pode fazer com que ele simplesmente pare de te perseguir e aí você segue tranquilamente o seu caminho. Por isso é importante você ter essa dominância, essa autoconfiança também. Mas não adianta nada você falar de uma forma, não é gritar com o cachorro também, não é simplesmente entrar em desespero, sai, 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 passa daqui ou coisa do tipo. É você falar uma ou duas palavras com gestos firmes e se der tudo certo, o cachorro vai te respeitar, mesmo que ele não te conheça. Ele vai entender, opa, aquele território não é meu. Essas são dicas que muitos profissionais na área de adestramento desses animaizinhos indicam para que você tenha mais segurança. E eu já vi muitas delas funcionando realmente na prática. Terceira dica, tenha ferramentas de autodefesa à mão. Como por exemplo, spray de pimenta, que nesse caso deve ser um mais específico realmente para os animais. Existem esses que você pode comprar, que vai afastar o animal, mas não vai causar nenhum dano permanente a ele. Apenas vai dar ali uma certa confusão para que ele pare de te perseguir. Por exemplo, existem também alguns aparelhos em formato de buzina que também afastam os animais. E existem também aqueles equipamentos que inibem uma espécie de um som que somente os animais, os cachorros podem ouvir. Que isso também deixa eles um pouco atordoados e faz com que eles parem de te perseguir. Porém, essas ferramentas não podem ser nocivas à saúde do animal. Então fique atento. Existem sim ferramentas no mercado que vão te ajudar com isso. Ou seja, elas apenas vão assustar, afastar e vão te ajudar nisso. Inclusive, só indico que você utilize essas ferramentas se as outras dicas não funcionarem. Um caso mais extremo, quando o animal está um pouquinho mais violento, ou que ele realmente não está resolvendo, ele continua te perseguindo. E aí, nesse caso, talvez você tenha que fazer uso de algum tipo de ferramenta externa. Mas como eu disse, lembra disso, o animal em si ele não tem culpa. Ele não tem, muitas vezes ele não está nem ali para realmente te morder. Às vezes ele te morde de uma forma acidental. Às vezes no impulso de uma autodefesa ou coisa do tipo. Portanto, aqui o objetivo é que você se proteja, mas também você não cause nenhum dano físico ao animal. Uma dica que eu faço, por exemplo, quando eu não tenho nenhum desses itens à mão, e eu acredito que isso não causa nenhum dano para o animal, a não ser que você faça de uma forma bem diferente, e eu acredito que você já fez isso em algum momento, é jogar um pouquinho de água da caramanhola nele. Você pega a sua caramanhola e joga um pouquinho de água. Muitas vezes a água nem chega nele, mas só o fato de você jogar um pouquinho de água nele ali já assusta ele. Ou no mínimo, vai atrasar ele um pouco para que você possa continuar correndo um pouquinho mais. Aí sim você consegue acelerar. Começou lá na primeira dica, já está calmo, já está tranquilo. O cachorro continua te seguindo, joga um pouquinho de água, ele dá uma retardadinha. Aí você acelera no máximo ali, você conseguindo pedalar uns 70 km por hora. Acredito que ele não vai conseguir te acompanhar. Na verdade, quase nenhum vai conseguir. Digo quase nenhum porque sempre tem outros que conseguem, né? Então, inclusive, aí, ó, essa dica é perfeita, hein? Pedalando a 70 km por hora, você tá livre aí de o cachorro te alcançar. Brincadeira, galera. Brincadeiras à parte, mas é mais ou menos isso. Você joga um pouquinho de água com calma, joga ali no próprio cachorro, não precisa jogar no olho do cachorro, que isso pode machucar, mesmo que não seja algo permanente, mas pode doer e aí não acho legal. Então só joga um pouquinho, isso já assusta ele. Mas fica ligado também, porque dependendo do que você coloca na água também pode prejudicar ele. Às vezes não é só água, às vezes você tem uma outra coisa ali, então toma cuidado com isso. Essa dica é bacana. Eu não recomendo que você jogue outro tipo de objeto, pedra, pedaço de pau, coisa do tipo. Não é bacana você fazer isso. Ah, Moisés, mas é um caso extremo. Aí eu nem vou entrar no assunto aqui, galera, porque aí eu posso estar até cometendo aqui algum erro. Eu não vou fazer isso. Eu sei que situações extremas exigem medidas extremas. E aí fica a cargo de cada um, tá bom? Essas são todas as medidas que eu estou falando, são medidas comuns que vão funcionar sem que você tenha problema com isso. É a rotina do ciclista. O ciclista já sabe que ele pode jogar um pouquinho de água, que ele pode falar com o cachorro daquele jeito, um pouquinho mais alto, e vai dar certo. E como eu disse, o cachorro não tem realmente um real objetivo de te morder, na grande maioria das vezes, tá? Porque às vezes acontece. Agora, a última dica, por fim, a dica bônus. Se nada disso funcionar, você ainda pode adotar uma estratégia até um pouco mais cautelosa, podemos dizer assim. Desça da bike. Você já percebeu que o animal está um pouco mais nervoso? Você já percebeu, cara, que não vai adiantar, não é só calma. Você vai ficar calmo, desce da bike e começa a caminhar empurrando a bicicleta. Já não pedala. Isso por si só já pode acalmar o animal.
O meu cachorro aqui em casa é assim, pessoal. Eu encostei na bicicleta, ele já tá em pé. Ele já tá chegando pertinho de mim. Eu botei o capacete, ele já tá de novo. Ele me conhece, mas eu botei a bunda no selim da bike, ele já começa a coar e já corre atrás de mim até lá no portão, e quando eu chego de novo, cheguei aqui, tirei o capacete, larguei a bike, pronto. Então, é um instinto do animal. A primeira coisa que você vai fazer é desce da bike e começa a empurrar. Detalhe, fica pro lado contrário, usa a bicicleta como escudo, porque se o animal realmente estiver um pouco mais agitado, a bike vai te proteger. Não vai querer proteger a bicicleta, o cachorro vai morder a minha bicicleta. Se for um cachorro realmente a ponto de ele morder a sua bicicleta, ele estiver realmente agressivo, imagina só o que vai acontecer com a sua perna, com o seu braço, seja lá o que for que ele morder. Então deixa morder a bike, né? Fazer o quê? É um prejuízo material, mas pode acontecer algo pior. Às vezes é um cachorro de rua que não tem nenhum tipo de vacina, nem nada. Você pode contrair uma doença, então toma cuidado com isso. Vai caminhando, usando a bike como escudo, movimenta ela para um lado, para o outro. Se você perceber que o cachorro vai chegando próximo de você, tenta impor ali a sua presença, mostrando que você também tem com que se defender, até você perceber ou que ele afasta um pouco, ou que você ganha um pouco de fôlego para você embarcar na bike e aí tentar aquela técnica dos 70 km por hora. Mas isso é importante, pessoal. Às vezes você vai ter que descer da bicicleta. Na maioria das vezes nem é recomendado, você passa tranquilamente usando as primeiras dicas, mas pode ser que aconteça isso. Eu passei por essa experiência, foi bem complicado. Eu passei em frente a uma casa, tinha apenas um cachorro e ele veio. Eu já comecei a usar a minha estratégia de sempre. Eu já estava fazendo a estratégia de jogar um pouquinho de água nele, mas quando eu vi, veio vários e eu vi que não ia adiantar. Pelo menos eu deveria ter ali uns 6 cachorros, garantido, galera. Eu tive uma dificuldade bem grande, fiquei com medo, desci da bicicleta e fiquei fazendo exatamente isso. E o tempo que eu ganhei ali foi o suficiente para que a dona da casa percebesse toda a agitação na frente da casa dela com os cachorros, que provavelmente eram dela, tá? E ela, ao abrir a porta e o barulho em si, deu uma dispersada nos cachorros, e eu percebi que eles desviaram um pouco a atenção de mim. Foi quando eu consegui embarcar na bike e acelerar ao máximo que eu pude. Realmente aquele dia foi bem complicado, foi uma situação em que eu adotei exatamente essa estratégia. Que bom, não fui mordido, mas poderia ter sido ali um massacre, né? Porque tinham vários e não ia dar muito certo não, eu estava sozinho naquele dia. Então essas dicas elas vão te ajudar a evitar um acidente com você e também com o cachorro. E se você realmente for mordido, por fim, se você realmente acabar sendo mordido, já aconteceu comigo. Para encerrar esse vídeo, já estendemos demais, eu estava em um pedal onde eu era o último do grupo, eu era o último ali do pelotão e a gente estava fazendo uma subida. Na finaleira da subida, o pessoal que estava mais ou menos na minha frente, já vinha um cachorrinho que saiu de uma casa durante a noite e estava fazendo o papel dele, de perseguir, de acuar, mas via assim, normalmente que o cachorro estava ali só acuando e não ia fazer nada. E quando eu cheguei perto dele, como eu era o último, quando eu já estava chegando perto dele, achei que ia ser a mesma coisa comigo, veio um outro por trás, que não estava na jogada, surgiu do nada aquele cachorro, não sei de onde ele brotou. Na verdade, depois a gente descobriu que ele veio da mesma casa e ele saiu correndo da casa e veio e mordeu o meu pé. Mordeu no tornozelo, eu consegui desclipar rapidamente, no que eu vou botar o pé novamente no pedal, ele vem de novo e morde em cima. Então eu levei 2 mordidas naquele dia, uma no tornozelo e uma no pé. Terminei o pedal. No dia seguinte, o que aconteceu? Como eu não sabia de que cachorro era nem nada, procurei a unidade de saúde e precisei fazer aquela vacina contra a raiva, tá? Então foram 4 doses, eu fiquei 1 mês fazendo aquela vacina, então já fica aqui a dica para vocês, tá? É importante, não sabe a procedência, não sabe se o cachorro é vacinado ou, não, ou coisa do tipo, tem que fazer a vacina. Eu não tinha certeza, embora eu tenha visto que o cachorro saiu de uma casa, eu tentei chamar os donos e tudo mais para tentar perguntar e até para falar que o cachorro está solto, porque acredito que nós temos que responsabilizar os donos e não o animal, sabe? Então, mas não tive resposta. E fui embora, no dia seguinte fiz essa vacina. A vantagem é que depois eu ainda brincava com o pessoal, bom, já estou vacinado, posso levar a mordida tranquilamente sempre que eu passava por perto de algum cachorro. Mas a verdade é que eu não queria ter sido mordido não, tá? Doeu um pouquinho na hora, passou, mas o pior foi durante a semana, porque ele ficou um pouquinho inflamado ali, então talvez isso é algo que você não quer passar. Inclusive ficou difícil de eu usar a sapatilha, ou seja, eu tive que me abster de pedalar aí por um tempinho, porque ficava apertando, machucava um pouco ali em cima. Então, se evitar, é melhor.
Fechou? Bom, galera, essa é a minha experiência que eu tenho aqui hoje com a defesa dos cachorros, digamos assim, mas como eu disse para vocês, sempre tendo bom senso. A sua segurança é importante, mas do animal também é. Casos extremos, fora a parte, como eu disse, não vou entrar em assunto aqui, porque acho que não teria nem o que falar nesse caso aqui, tá bom? Eu quero saber a sua experiência, qual a dica que você tem aqui para compartilhar com a galera para se proteger desses animais. Como é que faz? Qual é a sua principal dica? O que você faz? Qual a história que você já passou também? Conta aqui nos comentários, a sua participação é muito importante, fechou? E se esse vídeo te ajudou, agora eu vou te pedir duas coisas. O seu like, que ajuda muito aqui o nosso trabalho, e compartilha esse vídeo aí para o máximo de ciclistas que tem medo de cachorro aí que você conhece. Joga nos teus grupos, manda para todo mundo, para que eles também aprendam essas dicas e percam pelo menos uma parte do medo e pedalem mais tranquilo. Fechou? Bom, eu vou ficando por aqui. Antes de sair, confere sua inscrição no canal. Até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.